do partido, Kátia Maria. Professora Kátia, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Samuel, Jéssica, né, e todos os ouvintes desse espaço privilegiado que é a Sagres. O presidente, a federação com o PV, o PCdoB também, mas com o PV, ela está realmente fechada. A gente entrevistou aqui nessa semana o presidente do PV em Goiás, o Cristiano Cunha, e ele tinha ali uma série de restrições, né, de críticas mesmo a esse processo interno, dizendo que não está tendo diálogo para uma série de decisões tomadas. E aí eu perguntei se nacionalmente o PV poderia pular fora da federação. Ele disse que isso não está descartado. Como é que está para o lado do PT essa relação com os partidos que estão aí adiantados para formar a federação, presidente? Olha, fazer política é sempre um desafio muito grande, né? E se é desafio o PT como um partido, um dos maiores partidos da América Latina, né? O seu diálogo, porque a gente preza muito pela democracia interna, assim como a gente preza, né, a democracia brasileira, fazer uma federação, isso é mais desafiador ainda. Então, nós precisamos, né, ter muita maturidade, ter muito espírito de abertura para que a gente possa construir aí esses diálogos e fazer com que a política seja a boa política, né? Nós temos dialogado muito com todos os partidos que compõem a federação, que é o PT, o PCdoB e o PV, né, a própria entrevista do Cristiano, ele responde muitos dos questionamentos, né, que ele mesmo faz, porque ele fala que está conversando comigo, mas ele também fala que já tem reunião agendada, fala que eu informei o calendário do PT. Então, assim, são formas de fazer política, né? Cada um tem um, e nós temos o desafio aí de, nesse próximo período, darmos conta de construir a musculatura necessária para que a Federação Brasil Esperança seja um instrumento importante de formulação política para a sociedade. A federação, ela já foi solicitado o registro à Justiça Eleitoral, então o que nós estamos aguardando é a oficialização da Justiça, né? Mas já tem um documento, já tem um estatuto, já tem um programa elaborado pelos 3 partidos, que foi registrado, né? Foi solicitado o registro na Justiça Eleitoral. Então, o que a gente tem aí é o trâmite do Judiciário para poder promover aí essa legalização da federação, né? Dentro desse contexto, a federação ela tem um estatuto e ela cria regras para o partido entrar, mas também para o partido sair. Então, não é um negócio tão simples assim depois que você torna isso um instrumento jurídico, né? E vai caber a nós aqui, com muita maturidade, com muita sabedoria, e nós temos mantido esse diálogo efetivo, né, com o Cristiano, com a Isaura, que é a presidenta do PCdoB, porque o PT, como partido maior e até com uma experiência maior de democracia interna, acho que nós vamos poder dar uma contribuição para que a federação seja, de fato, um lugar onde a gente tem um debate democrático, respeitando a individualidade de cada partido, porque a gente não vai perder, né, a nossa identidade, o PCdoB não vai perder a identidade dele, nem tampouco o PV, mas o aspecto cada partido faz a sua discussão e leva para a federação. Então, nós fizemos isso, fizemos várias conversas, depois fizemos uma reunião da federação, depois fizemos uma outra reunião com o PSB, onde cada um colocou, né, ali as suas pretensões. O PT colocou o nome do professor Volmir Amado, que é por unanimidade, né, dentro do PT a definição do nosso nome para o cargo de governo ao estado de Goiás. O PCdoB colocou o nome da Denise Carvalho e o PSB, que não faz parte da federação, mas está nesse bloco que nós estamos criando de uma frente progressista em Goiás, também apresentou o nome do Zé Elton como um pretenso candidato ao governo de Goiás. E nós, agora de forma muito madura, como eu coloquei na reunião, o PT tem uma democracia interna, tem um calendário que a gente permite que a nossa militância faça esse debate, que as nossas lideranças participem desse debate. Nós vamos realizar todo esse calendário, ele já está em curso e ele é acompanhado pela direção nacional do nosso partido, para que de forma madura, e eu acredito, viu, Rubem,
que está muito maduro, né? Tanto nós quanto o PSB, um diálogo fraterno, um diálogo responsável, né? Onde a gente está discutindo qual é o melhor contexto que nós podemos dialogar nesse processo eleitoral de 2022 e apresentar para Goiás e para representar o projeto do Lula com um bloco de partidos que ele está criando a nível nacional, que aí não é só a federação, não é só o PSB que indicou o vice, né? Mas tem outra federação, que tem o PSOL, que tem a Rede, que tem o Solidariedade, para que a gente possa ter aqui em Goiás uma boa representação do palanque do Lula e possamos não apenas eleger o Lula, mas derrotar o governador Ronaldo Caiado e ampliar a nossa bancada da Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, assim, de forma muito madura, né? Eu tenho dialogado muito, inclusive convidei o Cristiano para estar comigo em São Paulo no último final de semana, acompanhando o lançamento aí do Lula, né? Mas infelizmente ele não pôde participar. E é de forma muito madura que nós vamos fazendo esse debate e vamos construindo dentro do PT, dentro da federação e dentro da frente progressista. Então, tem muita tarefa aí pela frente, com muito diálogo, né, muita transparência para que todas as pessoas possam acompanhar e nos ajudar a tomar aí o melhor caminho para apresentar um bom projeto para Goiás e um projeto que represente, né, esse grande movimento que é o Vamos Juntos pelo Brasil, representado pelo Lula e pelo Alckmin. Presidente, não faz muito sentido a gente ficar falando do casamento dos outros, né? Do relacionamento dos outros. Mas no caso dos partidos políticos, acho que a gente pode ter essa relação mais pública, né? Esse casamento do PT com os dois partidos, com o PCdoB e o PV, e destaque para o PV a partir da entrevista aqui do Cristiano Cunha, o que ele falou, será que essa relação ela já não começa meio desequilibrada, como se fosse um casamento em que uma das partes já tem mais voz do que as outras? E aí a expressão que a gente usou e o Cristiano adotou também durante a entrevista é a reboque, né? Num casamento, se uma parte vai a reboque da outra, parece que a relação já começa meio desequilibrada. E o PT, como a senhora disse, é um partido muito grande em comparação com os outros dois. Pode ser que isso fosse até uma coisa natural, um problema naturalmente reconhecido. O fato do PT ser muito maior e as coisas que o PT decidir acabam levando os outros partidos a reboque. Já não há um desequilíbrio na relação? Olha, eu vejo, Rubens Salomão, que esse momento exige de nós, né, essa capacidade de superar essas divergências, porque nós estamos falando de um estado e de um país que tem uma taxa de desempregados muito grande, nós estamos falando, né, de uma conjuntura econômica que as pessoas estão com muita dificuldade de garantir o sustento do lar durante todo o mês, né? A dona de casa recebe ali, pega aquele dinheirinho, a maioria dos lares hoje são chefiados por mulheres, então ela vai no supermercado, o dinheiro que ela enchia o carrinho na época do presidente Lula, agora ela volta com 3, 4 sacolinhas, a inflação descontrolada, né? Eu estava olhando, um litro de óleo, por exemplo, você comprava na época do Lula por R$ 2,69, hoje você está comprando um litro de óleo a R$ 12, cada hora que você chega no supermercado o óleo está de um preço, e assim, a dona de casa, o pai de família, sem saber como é que ele contorna. Eu fiz uma reunião agora na segunda-feira aí no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, e o senhor me dizendo, olha, Kátia, o que eu consegui acumular na época do Lula, né, comprar um carrinho, um lote, eu estou tendo que dispor agora porque está tão difícil, eu trabalho na 44, diminuir o fluxo de venda lá também, e para não deixar a família em situação difícil, sem garantir, né, o mínimo, o básico ali para a família, eu estou tendo que dispor desses bens que eu consegui adquirir na época do Lula. Então, é um momento muito grave, e essas coisas, elas precisam ser menores, e aí não se trata dentro da federação, aqui no caso de Goiás, de um partido ser menor ou ser maior para ter mais voz ou para ter, né, assim, uma relevância. É óbvio que um partido maior ele vai ter um protagonismo maior, né? Agora, não tira dos outros partidos, e não tem acontecido isso, e o próprio Cristiano fala isso na entrevista, né? É um pouco contraditória, no mesmo jeito que ele reclama, ele mesmo já responde. Nós temos dialogado muito, então não tem diferença na hora do diálogo do partido maior ou do partido menor, porque isso faz parte da democracia. E se tem uma coisa que o PT aprendeu a fazer, é a respeitar as minorias, né? Porque nós sabemos a importância que tem a voz de todas as pessoas. Então, o PV, mesmo com a complexidade que eles têm, porque eles também vêm
de um processo, né, de que muitas pessoas defendem o Bolsonaro, então saíram do partido, eles acabaram perdendo um pouco de gente. Então, eu entendo a angústia do Cristiano, estou pronta, né, a colaborar naquilo que for possível para a gente fortalecer o partido que compõe a Federação Brasil Esperança, porque é nesse contexto, né, de coletividade que nós vamos ter que dar conta, né, de superar os vários problemas que a sociedade está atravessando, né? Goiás não pode ficar da situação que está, porque nós precisamos mudar o governo. Nós estamos falando de um estado que, mesmo tendo um médico governador, Goiás lidera o ranking do número de dengue. Nós temos 5 vezes mais o número da média nacional. Então, significa que só ter um médico governador não resolve o nosso problema. Tem que ter políticas públicas que façam valer a essência, que é cuidar das pessoas. Então, não tem uma campanha de conscientização, não tem uma política de fiscalização que oriente os municípios, os hospitais, os CAIs todos lotados, o serviço de regulação completamente desordenado, as pessoas não conseguem, ficam na UPA em Goiânia, esperando 4, 5 dias para conseguir um leito de hospital. Então, é muito grave a situação que nós estamos vivendo. E o papel da Federação Brasil Esperança, com o PT, o PCdoB e o PV, é dar conta, né, de fazer esse diálogo, trazendo o PSB para junto de nós, para que a gente possa apresentar um bom programa para Goiás e fazer uma boa representação, um palanque forte para o presidente Lula aqui no nosso estado. E antes de passar a bola aqui para o Samuel Straioto, que também tem perguntas, né? Está comigo aqui para essa entrevista com a presidente regional do PT, Kátia Maria, eu queria perguntar sobre essa decisão de nome, né? O PT tem Volmir Amado, ex-reitor da PUC, como pré-candidato ao governo, mas há também, como a senhora disse aí, a pré-candidatura pelo PSB do Zé Eliton. Há uma indicação da Nacional, da direção nacional do PSB e do PT principalmente, reunião foi realizada lá do Zé Eliton com o Alckmin e com o ex-presidente Lula, há um direcionamento da Nacional para que o PT em Goiás apoie José Eliton, Kátia? Olha, nós estamos vivendo um momento que é um momento bom, né? Uma dificuldade boa, porque a gente tem 2 nomes, né, querendo representar o presidente Lula aqui no nosso estado. O Partido dos Trabalhadores, de forma muito madura e com muita unidade, viu? É importante ressaltar aqui que nós estamos tomando todas as nossas decisões no consenso, né? E isso é importante para o PT. Às vezes você demora um pouco mais no diálogo, mas você toma as decisões com a anuência das nossas lideranças. Então, nós temos dois entendimentos nesse momento. O primeiro deles é que nossa prioridade é fortalecer o presidente Lula e que nós vamos abrir esse diálogo para que a gente possa fazer o que for melhor para o presidente Lula. E o segundo consenso é que para nós é importante, né, a candidatura do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e que nós apresentamos o nome do professor Volmir. Agora, isso não é a ferro e fogo. O diálogo que nós estamos fazendo neste momento é um diálogo maduro, junto com a federação e junto com o PSB, que se soma a essa frente progressista, para que a gente possa analisar quem pode colaborar mais, né? Vai ser o professor Volmir, vai ser o Zé Eliton? Como é que a gente pode garantir que num diálogo democrático, maduro, fazendo uma análise do cenário, a gente possa apresentar o melhor nome para representar o palanque do Lula em Goiás? E isso nós vamos construir com muito diálogo. O PT tem feito as suas reuniões internas. Na segunda-feira nós temos uma reunião com a Federação Brasil Esperança, né? Que vem o PV e o PSB, para depois a gente conversar também com o PSB e daqui para o dia 28 a gente tentar avançar. A gente não quer atropelar, quer fazer de forma dialogada, mas também temos consciência que não pode protelar muito, porque tem que colocar o bloco na rua, fazer uma pré-campanha, preparar um projeto que seja, né, a representação desses 4 partidos e vamos buscar outras agremiações políticas para fazer parte dessa frente progressista conosco, né? Para que a gente possa apresentar o melhor projeto para Goiás e para o Brasil. Nós estamos convencidas que não tem condições, né, da gente ficar
nesse contexto de tanto descaso, né, tanto do governo federal, do governo estadual. Aqui em Goiânia também a situação é muito complicada, é muito difícil, né? Veja vocês, o transporte coletivo teve que acabar na justiça para saber quem é que cuida, né, da Avenida Anhanguera. O pessoal passando muita dificuldade porque não tem ônibus, não tem abrigo direito, tem bairro que não recebe o transporte coletivo no domingo, e aí os órgãos públicos, né, jogando a bola de um lado para o outro. Então é preciso fazer política com responsabilidade, e é assim que nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, temos nos comportado, né? Então, nós temos um desafio aí nos próximos dias, de forma madura, avaliar e definir qual é o melhor nome para representar a federação e representar esse projeto do Lula no nosso estado. Mas nessas posições que têm que ser avaliadas pelo partido, uma vem da Nacional e é pelo apoio a José Elton. A Nacional tem essa posição? Não, a avaliação com toda certeza passa pelo nacional, mas não temos ainda uma avaliação de que né, o candidato tem um preferido do nacional. Não, o nacional também está nesse bloco de diálogo, nós já fizemos reuniões, eu já fiz reunião com o presidente Lula, tenho mantido diálogo com a presidenta Gleisi. O que existe o PT, junto com a direção nacional, quer avaliar qual é o melhor palanque que nós podemos formar para o presidente Lula aqui em Goiás. E esse palanque hoje tem dois nomes, que é o professor Volmir Amado, que é indicado pelo PT, e o Zé Elton, ex-governador de Goiás, que é indicado pelo PSB. A bola está com você, Samuel Straioto. Perguntas aqui à presidente do PT em Goiás, Cátia Maria. Samuel. Muito obrigado, Rubens. Bom dia, presidente Cátia Maria. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando dessa entrevista. Bom, presidente, em relação a essa reunião de segunda-feira, quais são os próximos passos para que possa avançar nesse processo de definição, visando lá tomar todas as decisões no dia 28? Olha, antes eu quero te parabenizar, né? Eu estava escutando aí por toda a pesquisa que você fez, mostrando aí os desafios que as mulheres têm, né, para estudar e para ocupar os espaços políticos. Você traz, inclusive, elementos, né, que a gente nem sabia, de leis muito antigas, né, e que quero me solidarizar. Eu também fui uma mãe, né, que tive que levar minha filha para a universidade, para o ensino médio, para poder garantir a minha formação e hoje ser a mulher que eu sou. Então, eu quero dizer que as mulheres precisam ter um tratamento diferenciado mesmo, porque, como o Rubens Salomão colocou, infelizmente, a gente não tem a divisão do trabalho doméstico, a gente não tem a divisão na hora da formação e do cuidar, né, dos filhos. Então, minimamente, o que as instituições podem fazer é ter um olhar diferenciado para que a mulher possa ter, né, a sua formação, o seu ingresso no mercado de trabalho, dentro desse contexto que ela tem, que é de ser mãe, que é dona do lar, e que ela tem um papel importante para contribuir na sociedade e na política também. Então, meu convite, né, meu parabéns a vocês pela reportagem, mas também meu convite para que as mulheres possam participar da política junto conosco. E os próximos passos, Samuel, é continuar esse diálogo. Nós esgotamos, né, esse diálogo dentro do PT, temos uma unidade na apresentação do nome do professor Volmir Amado como nosso pré-candidato, e vamos levar agora esse diálogo para a federação, para que a gente possa, na federação, também, né, de forma democrática. A opinião do PT é uma opinião, mas nós temos mais dois partidos que vão dialogar e que vão formar, né, essa opinião também, para que a gente, em seguida, coloque o PSB dentro desse contexto de diálogo. Então, como é muito complexo, porque nós temos agora 3 partidos que compõem a federação, cada um voltou, fez o seu diálogo para saber qual é o seu posicionamento, devolve agora para a federação, e a federação abre o diálogo com não apenas com o PSB, mas com todos os partidos que quiserem compor essa frente progressista em Goiás. Kátia,
reitor, o ex-reitor da PUC, o Volmir Amado, pré-candidato pelo PT, numa entrevista ao Jornal Popular, ele destaca que o Partido dos Trabalhadores definiu o nome pela pré-candidatura dele ao governo. E aí essa, inclusive, foi uma crítica feita pelo Cristiano aqui durante essa semana com a gente, com o Rubens, comigo, em relação a esse aspecto. De fato, houve mesmo essa definição ou não? O PT vai seguir o calendário que a senhora está nos dizendo aqui nessa entrevista? Olha, tudo faz parte do mesmo pacote, né? O PT está em diálogo interno e nós apresentamos o nome do professor Volmir Amado. Vamos fazer o diálogo com a federação e automaticamente o diálogo com a federação ele pode influenciar a nossa decisão no dia 28. Então, não é um diálogo unilateral, é um diálogo que cada partido discute, né? O PSB está discutindo, o PCdoB está discutindo, o PV está discutindo e o PT também está discutindo. Então, a nossa posição de levar para a federação é apresentar o nome do Volmir Amado. Mas, como eu disse aqui a vocês, de uma forma muito madura, qual é a nossa primeira intenção? É ampliar o palanque do Lula aqui em Goiás. Então, nós vamos, de forma madura, apresentar o nosso nome e fazer esse debate com a federação. E esse debate com a federação e o diálogo com o PSB daqui para o dia 28 vai dizer para o Partido dos Trabalhadores qual é o caminho que nós vamos usar na eleição de 2022. Então, o PT tem uma posição, mas o PT está dialogando para tomar a decisão, né? O PT tem uma proposta. A decisão vai vir no coletivo com esse bloco de partidos que compõem a federação. A gente tem acompanhado, né, diferentes manifestações, alguns membros do partido preferindo a candidatura de Volmir, outros preferindo a aliança com o PSB, com o ex-governador José Wellington. Em relação a critérios objetivos, Kátia, o que tem sido analisado pela direção do PT aqui no Estado, nessa avaliação interna, nesse diálogo interno, para que o partido tome uma ou outra decisão neste instante? Olha, nós estamos dialogando, né, com todas as lideranças, com todas as forças políticas, a direção, né, em diálogo com a Nacional, inclusive na semana passada, é de um consenso entre nós, no nome do professor Volmir Amado, né? Tá todo mundo com muita convicção disso, de que nós precisamos ampliar o palanque do Lula, né, e que é importante a participação do PT nessa chapa majoritária, mas isso é de uma forma construtiva, de uma forma madura. A nossa primeira intenção é ampliar o palanque do Lula. O que nós queremos dialogar com a frente progressista, que aí compõe a federação e o PSB, é como é que nós podemos colaborar mais. E aí a direção do PT tem alguns elementos de que, às vezes, digital 13, de cima a embaixo, pudesse colaborar mais, né, com o Lula, do que, às vezes, ficar mudando a legenda de partido. Mas é um debate que nós vamos fazer dentro da federação. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores, que vai apresentar a sua proposta e, de forma madura, vai construir aí o melhor para a federação, para a frente progressista, com esse olhar. Eleger o Lula, derrotar o Ronaldo Caiado e ampliar a nossa bancada em Goiás. A gente tem falado muito dessa questão da candidatura, ou nesse instante, melhor dizendo, da pré-candidatura ao governo do Estado, a definição do nome para disputar a eleição ao governo do Estado, lá no mês de outubro. Mas e os outros cargos da chapa majoritária? Como é que tem sido essa construção interna e também entre os partidos da federação que possa, dentro desse calendário previsto, resultar também numa definição? Eu acredito que quando a gente avançar nesse processo de definição do nome ao governo, automaticamente a gente vai estar também avançando na composição da chapa como um todo, né? Porque aí nós vamos discutir quem é vice, quem é senador. O PCdoB colocou o nome da Denise Carvalho à disposição para senadora, então vai passar por todo esse debate também, né? Então, quando você traz um grupo de partidos, não tem jeito de você trazer um grupo de partidos e querer que seja decidido, né,
de modo automático, né? É diálogo, porque nós estamos trazendo forças políticas diferentes, que cada uma tem um interesse. Então, é com muita maturidade mesmo, viu, Samuel? Assim, com muita responsabilidade. Eu acho que está muito bacana, porque tanto o Elias Vaz, eu, a Isaura e o Cristiano temos mantido, sabe, esse diálogo para que a gente possa apresentar o melhor para Goiás. Dentro das condições que a gente tem, a gente fazer com que o Lula tenha um bom palanque, mas também seja um palanque que possa disputar o governo de Goiás e nos ajudar a ampliar, levando mais deputados federais para o Congresso Nacional, elegendo mais parlamentares para a Assembleia Legislativa, né? Eu que fui a candidata a governadora em 2018 com muita honra, agora venho também somando esforços, né, com essa chapa de deputados e deputadas estaduais, para que a gente possa agregar, né? Nós queremos fazer pela federação aí 5 ou 6 deputados estaduais, queremos fazer aí 3 a 4 deputados federais, e o PT tem uma meta dentro disso. Então, dentro desse espectro, o PT quer, além de eleger o Lula, derrotar o Caiado, a gente quer eleger pelo menos 4 deputados estaduais e a gente quer eleger de 2 a 3 deputados federais. Então, a tarefa ela é uma tarefa grande e que nós estamos trabalhando muito para isso. Eu já visitei cerca de 170 cidades da virada do ano para cá. Temos 27 encontros regionais. Esse final de semana nós estaremos no sudoeste goiano, com 3 encontros regionais em Mineiros, Rio Verde, Cachoeira Alta, exatamente dialogando, porque o PT é um partido que preza demais a democracia e a participação das pessoas. Então, é nesse contexto que nós vamos discutir vai ser o candidato a governador, quem vai ser o candidato a vice, quem vai ser candidato ao Senado, né? Mas uma chapa que, quando a gente decidir, vai ter aí todo mundo, não vai ficar ninguém na beira da estrada, vai vir todo mundo junto, porque foi bem dialogado e construído com a participação de todos. Da minha parte, Kátia, aqui um último questionamento. A gente tem visto já movimentações nacionais aqui no Estado. Hoje nós temos a previsão da presença da pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, aqui em Goiânia. No dia 20, a previsão do pré-candidato do PSDB, o João Dória, estar aqui em Goiânia. O presidente Bolsonaro já esteve aqui no estado de Goiás por algumas oportunidades. Já há uma previsão, uma sinalização de quando o Lula poderá participar de atividades aqui em Goiás? Olha, o presidente Lula tem dito, né? Eu encontrei com ele agora recentemente por 3 oportunidades. Ele tem dito que quer andar ao Brasil e que quer vir a Goiás, né? E não tem uma data estabelecida, mas ele está andando, né? Já foi na Bahia, já foi no Rio, já foi em São Paulo, foi em Minas. Nós queremos que ele venha aqui, apesar de ter ficado assustada, né? Porque todo mundo que marcou para vir a Goiás teve algum problema, pegou Covid, etc., né? Então, nós queremos que ele venha, mas que ele venha com segurança, né? Então, ele quer vir a Goiás, mas não tem ainda uma data agendada especificamente para que ele participe aqui conosco. O que ele tem demonstrado, Samuel, é uma preocupação muito grande. Você sabe que o presidente Lula é um nordestino, um homem que passou muitas dificuldades, um metalúrgico que chegou na presidência da República. E chegou na presidência da República para ajudar as pessoas que mais precisam. E ele tem manifestado muita preocupação, porque Goiás tem 1.700.000 pessoas na linha da pobreza, o Bolsa Família foi cortada, o Auxílio Brasil não é a mesma coisa e não atende o mesmo número de pessoas, só em Goiás, né, cortaram 1 milhão de pessoas entre o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil. O Renda Cidadã foi cortado, Mães de Goiás atende mães só com filho até 6 anos de idade. Pensa você, uma mãe que tem um filho de 8, de 9, de 10, eu tenho uma de 28 e não suporto pensar que ela pode estar passando necessidade de alguma coisa. Como é que essa mãe fica com só R$250 para cuidar da família inteira? Então, o presidente Lula tem demonstrado uma preocupação muito grande, porque ter comida no prato para ele, ter dignidade das pessoas, em especial as pessoas mais simples, é uma questão de honra, né? Então, ele tem demonstrado essa preocupação com o nosso Estado, porque 1.700.000 pessoas é muita gente passando necessidade, passando dificuldade nesse momento de uma inflação descontrolada. E para mudar isso, ele tem dito, olha, Kátia, nós temos que fazer lá em Goiás um palanque forte, um palanque que me ajude
a trazer para o Congresso Nacional uma bancada expressiva, porque eu vou precisar de deputados federais para mudar o preço da gasolina, para controlar a inflação, para a cesta básica, né, voltar a ser acessível a todas as pessoas, para voltar a investir em educação, para voltar a ter o SUS como uma prioridade. Então, o presidente Lula tem estado atento com as pautas de Goiás e quer, né, nos visitar no momento oportuno para que a gente possa estreitar cada vez mais essa relação com o nosso Estado. Conosco o presidente do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás, Kátia Maria, Rubens Salomão. Obrigado pelo contato com a gente, a entrevista, uma boa sequência aí no trabalho e até uma próxima. Grande abraço a todos vocês, para nós um prazer poder participar desse espaço privilegiado. Presidente regional